tentar atender todo mundo e a gente conseguir, nesse tempo aqui, celebrar o Senhor, bendizer o Senhor. Você que está ao vivo aí, nós temos 4 pessoas ao vivo, que eu estou vendo aqui. Eu queria que você pudesse me falar como que está o áudio, como que está o som, como que está chegando para você aí, para a gente poder se organizar mesmo, né? Diz aí para mim, como é que está chegando aí? Está bacana? Está faltando alguma coisa? Diz aí para nós, por favor. E hoje a gente tem, ó que legal, ó. Nós vamos arrumar esse cenário aqui melhorzinho, né? Porque a gente está um pouquinho ainda assim, desorganizado, né? Mas você pode dizer, ó, aqui está chegando pelo WhatsApp. Amém, querido? Olha, ô glória, né? Marilene, Sunamita já comentou. Manda para mim, sei que alguns estão mandando no WhatsApp aqui, manda para mim nos comentários aqui do vídeo, que aí eu consigo te acompanhar aqui mais rápido, certo? Bacana? Então, o som tá bom, está dizendo que tá ótimo. Vamos lá. Aqui tá ótimo. Deus abençoe, Marilene. Eudi também está online. Deus abençoe. Queridos, qual que é o nosso propósito aqui nessa oportunidade? Nós queremos compartilhar a palavra. Nós estamos com os nossos cursos paralisados diante de tudo que estava acontecendo, né? Ou seja, não estava, né? Mas está acontecendo. Então, o que acontece? A gente está procurando se organizar, procurando aqui poder ajudar todo mundo e chegar num melhor formato. Eu estou aqui trabalhando aqui com você, por exemplo, estou sozinho aqui, operando vídeo, operando som e ainda vou ministrar a palavra. Então, ou seja, nós vamos tentando aqui devagarinho, vamos conseguindo. Meu alvo nessa noite é ministrar uma palavra, e essa palavra, na verdade, uma aula do curso de maturidade no Espírito. Nós começamos o curso e logo em seguida nós tivemos que paralisar em função da pandemia. Então, assim, nós temos muitos alunos que não conseguiram nem começar. Mas o que nós vamos fazer? O alvo dessa live aqui não são apenas os alunos. Nós queremos, na verdade, tocar toda a igreja. A gente quer abençoar a vida de vocês com a palavra de Deus. E nós sabemos que o que nós precisamos nesse tempo é palavra de Deus. Então, nós vamos nos empenhar, vamos fazer tudo o que for possível para que você tenha acesso a essas palavras e possa ser muito abençoado. Amém? Então, aqui, ó, deixa eu ver se tem alguém aqui para a gente aprovar no grupo. Olha lá. Bom, eu acho que todo mundo que estava solicitou, nós já aprovamos. Então, vamos lá. Queridos, sem mais demoras, né, a gente vai começar. A primeira matéria, eu costumo dizer que o curso de maturidade no Espírito, ele é, sem dúvida, o melhor curso que nós temos. É um curso que é composto de 10 matérias. Eu acredito, a pessoa, o crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que tenha a oportunidade de fazer esse curso, assimilar aquilo que esse curso, o conteúdo dele, eu acredito que tudo que um crente precisa saber está nesse curso. Então, ou seja, é um privilégio que a gente tem. Nós temos, na verdade, um tesouro nas nossas mãos e muitas das vezes a gente se perde nisso. Muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que temos. Então, assim, eu quero desafiar a igreja nesse tempo a voltar os olhos para a palavra de Deus, a voltar os olhos para esse curso, e por isso nós vamos abrir para toda a igreja, para que você possa ser abençoado, você possa ser fortalecido. Nós já tivemos aí inúmeros irmãos que concluíram esse curso, na verdade que concluíram toda a escola.
Mas o que acontece? Infelizmente, o que acontece com aquilo, a advertência de Tiago lá, ela é muito presente nos nossos dias. Muitas das vezes nós ouvimos, nós até aprendemos, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática. E a melhor maneira de lidar com isso, colocar em prática aquilo que nós recebemos, é por meio da repetição. É por meio, sim, da repetição criativa. A gente poder assimilar essa palavra, ruminar essa palavra. Uma expressão que está no texto bíblico e que eu acho que nós precisamos valorizar é essa ideia do ruminar. E você sabe que o ruminar, na verdade, é um processo, faz parte da alimentação de alguns animais e eles fazem com que aquele alimento que eles já ingeriram, eles voltem com ele novamente para ser processado e assim assimilado. O que nós queremos, na verdade? A gente quer trazer você para ruminar esse conteúdo. O curso de maturidade do Espírito começa com a matéria Princípios de Revelação da Palavra. Hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou ministrar uma palavra aqui, eu vou dar a primeira aula da matéria de número 2, que é Andando no Espírito. Eu queria que você colocasse aí nos comentários da live aí, olha, nós está aumentando o número, glória a Deus, mas eu queria que você colocasse aí, se você já fez o curso, como que foi a sua experiência, se foi bênção, e aí o que acontece? Por que eu estou pedindo isso? Para a gente ter um pouco de interatividade aqui. À medida que eu for ministrando, o que vai acontecer? O que você precisa ter? Papel, caneta, Bíblia, para a gente poder estar lendo a palavra, para a gente poder estar compartilhando isso aqui. Alguns textos nós vamos abrir, vamos ler na íntegra, outros nós vamos só citar, mas é importante que você tenha isso. Eu vou disponibilizar aqui no grupo também o PowerPoint da aula, ou seja, esse resumo que eu vou utilizar aqui para ministrar, ele vai estar disponível também para você, semana após semana, você está participando disso, estudando isso durante a semana. A gente escolheu a plataforma do Facebook para fazer isso, porque a gente tem um pouco de controle sobre ela. Então, ou seja, em princípio, a gente quer fazer algo mais voltado para a igreja. Possivelmente, pode ser que a gente venha abrir isso aí para toda e qualquer pessoa. Mas, num primeiro momento, vai ser essa ideia mais fechada mesmo. Diz aí para mim, estou esperando seu comentário aí. Deu uma travada aqui, mas vamos lá. Eu quero que você comente aí para mim. Está dizendo, o som está ótimo, fechei aqui e abri de novo. Perfeito, a imagem está ótima. Deus é bom, gente. Deus está nos dando condições de fazer sempre o melhor, amém? E eu acho que é assim que precisa ser, amém? A gente tem que buscar a excelência. Por isso eu quero, nesse momento, fazer uma oração, pedindo a direção do Espírito Santo para isso que nós vamos fazer neste momento. Na verdade, nenhum conhecimento ele é completo sem a presença do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Então eu quero te convidar agora a gente poder orar, a gente poder buscar o Senhor, buscar a direção do Espírito Santo. Então, aonde você está agora, eu queria pedir que você pudesse fechar os seus olhos, para a gente poder orar, amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, nessa noite. Nós estamos aqui reunidos, ó Deus, por meio, ó Deus amado, das redes sociais. É o que nós temos de disponível nesse tempo. Por isso nós queremos, ó Deus, usar da melhor maneira possível. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a transmitir a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor amado, a compartilhar aquilo que nós temos recebido e, na verdade, que possa haver um espírito de revelação no nosso meio, para que possamos, ó Deus, aprender ainda mais. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, possamos nessa noite, ó Deus, entender um pouco mais
sobre o andar no Espírito, sobre viver no Espírito. Pai, é o que nós desejamos nessa noite. Toca a vida de cada irmão que está online, aqueles que vão assistir, ó Deus, esse vídeo depois. Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração, é o nosso clamor nessa noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu pedi para que você estivesse abrindo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o capítulo de número 5 e o versículo de número 25. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 25. Eu estava dizendo que a hora que eu percebi que estava sem som, aleluia, o som voltou, glória a Deus, o som voltou. Silvano, Delaine, Maristela, Sunamita, só gente boa, hein? Aleluia, glória a Deus. Aproveita aí, chama o pessoal da sua célula, chama o pessoal, manda aquele link que eu mandei para você no grupo da sua célula, para eles terem uma aula poderosa aqui. Vai ser um tempo aí gostoso na presença de Deus, amém? Eu não vou poder responder o WhatsApp agora. Eu só vou responder, só vou interagir através aqui dos comentários, tá bom? Tranquilo? Vamos lá então? Então aqui, ó, Gálatas capítulo 5, o verso de número 25, diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então aqui, o que nós entendemos desse texto? A parte A desse texto é fundamental, ou seja, nós precisamos, se nós vivemos no Espírito, é fundamental que nós andemos no Espírito. A gente precisa ter um princípio aqui, é de você entender como que Deus criou você. Você foi criado por Deus, corpo, alma e espírito. Na verdade, a melhor maneira de você falar isso, de você entender isso, é que você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, ou seja, esse entendimento é o conteúdo da primeira matéria. Eu não vou me deter aqui hoje, mas possivelmente nas próximas aulas e tudo, nós vamos fazer um planejamento para que você possa entender isso como um todo. Mas é fundamental que você entenda o seguinte: é através do seu espírito que Deus se comunica com você, que Deus trabalha em você e que nós recebemos de Deus a direção, a orientação, a vida dele em nós. Agora, há uma escolha que eu e você precisamos fazer, porque na verdade, ou seja, a cabo de tudo isso, nós vamos perceber o seguinte: a parte fundamental da nossa vida está no nosso espírito. Agora, eu preciso decidir se eu vou andar pelo Espírito ou se eu vou andar pela minha alma, pela minha mente, pela minha maneira de entender. Eu acredito que você já deva ter passado por isso. Situações da sua vida, questionamentos, que às vezes você quer fazer alguma coisa e você sente aquele desconforto interior. Ninguém está te falando nada, mas você está ali desconfortável de fazer aquilo. É como se, na verdade, é a sua consciência, que é uma das funções do Espírito para te proteger, para te direcionar, para restringir algumas coisas. O que acontece conosco? À medida que nós vamos amadurecendo no Espírito, nós aprendemos a nos tornar mais sensíveis à direção dele. Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha,
se a parte da nossa vida mais importante é o espírito, é fundamental que nós vivamos pelo espírito. E aí na parte B, ele faz um confronto, né? Na verdade, no versículo 26, ele vai dizer de algo que é muito próprio nosso, que é muito da nossa alma, da nossa maneira de pensar. Ele diz o seguinte: olha, não sejamos presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? Pessoa presunçosa, ela tem uma avaliação sobre a sua vida superior ao que ele é de fato. Trocando em miúdos, é aquela pessoa que se acha. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, para de se achar, porque esse tipo de comportamento gera o quê nas outras pessoas? Quando você encontra uma pessoa que se acha, que vive dessa forma, qual que é a sua reação? Às vezes até um certo asco, né? Uma certa irritação, de você, não gosto, eu gosto daquela pessoa, mas esse tipo de atitude me repele, me atrapalha. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando que, na verdade, o que acontece? Essa é uma característica nossa, humana, natural. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, não seja assim, porque agindo dessa forma, você vai estar provocando as pessoas. E aí ele aborda outros sentimentos que é muito próprio da nossa alma, a inveja e etc. O que nós precisamos compreender nesse início? A constituição tríplice do homem: corpo, alma e espírito. Então, sim, você pode dizer comigo aí novamente, dizer assim: eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. E aí vamos entender o seguinte: o espírito é a parte mais interior sua. Então, ou seja, a melhor maneira seria: eu sou espírito, alma e corpo. Por que eu acho que é importante você falar a partir dessa perspectiva? Porque é exatamente dessa forma que Deus age nas nossas vidas. Deus age no nosso espírito, o nosso espírito transborda na nossa alma e vai tocar o nosso corpo. Então, ou seja, a maneira de Deus agir na nossa vida é por meio do nosso espírito, ou seja, de dentro para fora. Como que Deus nos transforma? De dentro para fora. Tem aquela canção, né? De dentro para fora, vem me transformar. É, na verdade, a oração que nós precisamos fazer. Espírito Santo nos ajuda. Andar no Espírito é um alvo, é o que eu quero, mas há uma luta dentro de você. E entender a forma como Deus te criou vai te ajudar muito nesse processo. O que mais nós precisamos entender? É como que a obra de Deus, ela é processada dentro de nós. E, na verdade, Deus, ele se relaciona conosco de maneira colaborativa. Ou seja, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu que você, que eu, que nós pudéssemos cooperar com essa obra. Então pensa bem, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para que isso possa acontecer, existem atitudes que eu preciso tomar, que eu preciso me posicionar. E essas atitudes, elas estão relacionadas com quem você é, com cada parte do seu ser. Ou seja, você precisa ter uma atitude relacionada ao seu espírito. Você precisa ter uma atitude relacionada à sua alma. E você precisa ter uma atitude relacionada ao seu corpo. Então, ou seja, em relação ao seu espírito, o que você precisa fazer? Em relação ao seu espírito, você precisa exercitá-lo. Mas talvez você pergunte assim: como que eu exercito o espírito? Como que eu exercito o espírito? Bom, as disciplinas espirituais são uma ferramenta que nós temos para exercitar o espírito. Então, ou seja, vamos pensar em algumas. Jejum, oração, a prática devocional da palavra de Deus, ou seja,
nós precisamos entender que, na verdade, nós precisamos alimentar do Senhor. Então, ou seja, quando você lê a palavra, quando você ouve palavras, assiste palavras, você está fazendo o quê? Você está alimentando o seu espírito. Você está dando condições para o seu espírito amadurecer, crescer. Eu gosto muito de comparar, e a gente percebe a palavra exercitar. Quando a palavra exercício vem à sua mente, nós podemos fazer uma ligação com um músculo. Nós exercitamos os nossos músculos. Mas apenas exercitar, apenas a prática de exercícios, não garante que você vai desenvolver fisicamente. Ou seja, a sua dieta alimentar é fundamental. Aquilo que você coloca para dentro. Às vezes você fala assim, mas nosso corpo físico nós alimentamos por meio da boca, né? Você come, aleluia, né? Glória a Deus. Crente come, que é uma bênção, né? Então, isso aí é tranquilo, é fácil entender. Agora, o seu espírito, como que você alimenta o seu espírito? Isso está relacionado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, com aquilo que você fala, que você compartilha. Tem uma musiquinha das crianças que expressa um versículo bíblico de forma muito legal, que fala o seguinte, olha, a boca fala o que o coração está cheio. Então, ou seja, para encher o coração, para encher o seu espírito, você precisa, na verdade, se alimentar disso. Mas não só isso. O que mais você pode fazer? Olha, oração em línguas é uma ferramenta fundamental para exercitar o seu espírito. Então, ou seja, é fundamental que o seu espírito seja exercitado no seu dia a dia para que você possa amadurecer, para que você tenha condições de andar no espírito. Agora, não apenas exercitar o espírito, você precisa também ter uma atitude em relação à sua alma, principalmente a sua mente, porque é através da sua mente que todo o seu ser é controlado. Ou seja, a mente é formada de quê? A mente é que governa a sua alma, as suas emoções e os seus sentimentos. Então, o que nós precisamos fazer? Renovar a nossa mente. Mas como que nós renovamos a nossa mente? Mudando a nossa forma de pensar. Mais uma vez, a expressão do alimento é fundamental. Quando algo muito comum aí é dizer o seguinte, você é o que você come. Eu quero dizer o seguinte, a sua mente, ela está relacionada com aquilo que você gasta tempo, que você ingere aqui. A Bíblia vai falar que os olhos são as janelas da alma. Então presta atenção, você gasta o seu tempo assistindo coisas que não produz fé, assistindo coisas que, ou seja, que não tem relação. Às vezes você vai falar assim, mas isso aqui é neutro, isso aqui não faz mal, mas também não faz bem. Então percebe o seguinte, nós precisamos alimentar a nossa mente da palavra de Deus, porque ela é capaz de transformar. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer o seguinte, não se amolde no padrão desse mundo. Antes, transforme a sua maneira de pensar por meio do quê? Da palavra de Deus. Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não só isso, porque você precisa exercitar o seu espírito, você precisa renovar a sua mente, mas você precisa disciplinar o seu corpo. Nosso corpo, ele luta ferozmente contra o nosso espírito. E nós precisamos compreender o que Deus espera de nós. Então, ou seja, em relação ao seu espírito, ele foi regenerado. Agora você precisa exercitar. A sua alma, ela está sendo transformada. E o apóstolo Paulo diz que a obra que ele começou na sua vida, ele vai concluir
até o dia de Cristo Jesus. E o seu corpo? Seu corpo não tem jeito. A solução para o corpo será quando o Senhor voltar e nós tivermos o nosso corpo transformado. Então, já que ele não tem solução, o que a gente faz com ele? A gente disciplina ele, a gente traz ele em obediência, ou seja, a gente coloca ele no padrão que a Bíblia espera de nós. Eu queria que você fizesse aí, te dar a oportunidade de fazer algumas perguntas. Do que eu falei até agora, você tem alguma dúvida? Usa aí os comentários para você falar aí. Assim, o que você tem de dúvida? Estou olhando aqui, tem alguma dúvida? A pastora Dejane está dizendo que ama esse assunto, né? Que Deus é lindo, e de fato é mesmo, né? Deus é maravilhoso, e é um assunto que eu também gosto muito. Tem dúvida aí? Tem alguma coisa que você não entendeu, que você gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho que esse momento é fundamental para a gente usar para isso. Amém? Vamos lá, tem pergunta? Tem ou não tem? Vamos lá. Não apareceu aqui ainda? Deixa eu atualizar aqui, para ver se por acaso... Vamos lá. Que às vezes... Pode dar sequência, glória a Deus. Então vamos lá. O que a gente precisa entender? A ação de Deus nas nossas vidas, ela é intencional, mas ela é movida fundamentalmente por um fato. E esse fato foi a queda do homem. A queda do homem gerou em nós necessidades. Necessidades em relação ao nosso espírito, necessidade em relação à nossa alma e necessidade em relação ao nosso corpo. Como nós já tivemos a oportunidade de falar, ou seja, o seu espírito, você nasceu de novo. A sua alma, ou seja, ela precisa ser transformada. Agora, pensando no seu espírito, por que o seu espírito ele precisa desse foco, desse alvo? Ao exercitarmos o nosso espírito, nós começamos a perceber as direções do espírito e a partir disso, nós temos condições de sermos direcionados por ele. Ou seja, é muito bonito a gente cantar, a gente falar que o Espírito Santo habita em nós. Mas se o Espírito habita em nós, quais são as consequências disso? Quais são as consequências? Bom, se o Espírito Santo habita em nós, olha, a saúde de Deus está em nós. A bondade de Deus, a justiça, o amor, o poder, a mente, a unção, a natureza de Deus. Todos esses atributos, eles estão em nós. Mas qual que é o problema? Muitas das vezes nós não conseguimos desfrutar disso. Mas por que a gente não consegue? Porque a gente não tem revelação. Oséias, o profeta Oséias disse que o meu povo está sendo destruído por lhe faltar revelação, entendimento claro de como que você é, como que Deus te criou, o que Ele te deu e o que você pode e deve usar. Se andamos no Espírito, essas verdades aqui que nós estamos falando, tudo isso, esses atributos de Deus, eles vão se tornar realidade na sua vida. E às vezes não é difícil a gente perceber e nos autoavaliar e percebermos o seguinte: olha, será que eu estou sendo bom como Deus seria nessa circunstância? Será que eu estou agindo com justiça? Eu estou sendo justo em relação às minhas ações? Tem aquele livro que virou filme, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Tem muitas pessoas que eles tentam andar como Jesus, viver como Jesus, mas eles tentam fazer isso na força do seu braço. E aí, qual que é o resultado disso? Frustração. Eles não conseguem atingir
o padrão que eles olham na palavra de Deus e falam assim: mas a gente precisa viver isso, eu preciso perdoar, eu preciso ser mais amoroso, mas eu não dou conta. E aí qual que é a reação seguinte? Frustração. Meu amado, tem muitos irmãos que se desviaram da fé porque eles não conseguiram andar no Espírito, eles não conseguiram viver o padrão da palavra de Deus. E aí eu falo assim, mas o padrão da palavra de Deus é difícil? Ele é impossível da gente viver? Não. Agora, a questão é o seguinte: tudo depende de como que você está fazendo para viver isso. Se você tentar viver o padrão da Bíblia com a sua força tão somente, qual que vai ser o resultado? Sofrimento, frustração. Você vai conseguir numa área, em outra, mas você vai perceber que sempre algumas áreas você não consegue. Às vezes você não tem... Vou te dar um exemplo prático. Às vezes a pessoa não tem problema na área financeira, ele é bem controladinho ali, e essa área não é um problema para ele. Mas ele tem problema com a mentira, ele tem problema nas questões relacionadas com o sexo, ele tem problema de obedecer. E às vezes o que acontece? A outra pessoa não tem problema com essas áreas, mas tem problema com o dinheiro, com as coisas materiais, com a vida profissional. E aí, ou seja, vive essa crise e fica assim, tentando e não alcançando. Qual que é o resultado? Frustração. Mas como que a gente resolve isso? Entendendo a nossa limitação e nos submetendo à bondade de Deus, o amor de Deus, porque fez o quê? O que Jesus fez? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, a graça de Deus, ela é sobre você. Agora, a graça de Deus é aquela que perdoa o seu pecado, que envolve você com o amor de Deus, mas essa graça também, ela é uma graça capacitadora, que vai te ajudar a vencer esses problemas, a vencer nessa área que você tem dificuldade. O que diz a Bíblia? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Pensa nisso. Então, ou seja, naquela área que você tem dificuldade, há uma medida de graça para você vencer. Mas aonde que está essa medida? No seu espírito. No seu espírito. Por quê? Porque Deus habita no seu espírito. Qual que é a realidade? Antes de você se converter, antes de nos convertermos, antes de ter revelação dessa palavra, a verdade é que nós éramos enfermos, com muitas enfermidades. Porém, na pessoa de Jesus, nós recebemos um coquetel, remédios de Deus, para cada uma dessas áreas. Tudo que você precisa, Deus tem para você. Talvez um exemplo bíblico disso é o caso de Moisés. Quando Deus se revela a Moisés, ele apresenta ali um monte de desculpa, de questionamento, parecendo comigo e com você para fugir daquilo que Deus o chamou para fazer, não é verdade? A maioria das pessoas, quando são desafiadas a servir a Deus, desafiadas a viver o propósito de Deus, elas apresentam as suas cartas de desculpas. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não tenho tempo, eu não sei falar, eu sei isso. Igualzinho ao Moisés. A sarça ardendo, mover de Deus na frente dele, e ele lá preocupado se ele ia conseguir falar ou não. E aí o que Deus faz?
Deus se apresenta para ele como solução. E é assim nas nossas vidas. Quando uma das colocações de Moisés é o seguinte, foi assim, mas Deus, fala sério, eu vou chegar lá diante de Faraó, vou me apresentar lá com a cara lambida, né? Depois de tudo que aconteceu, depois desses 40 anos, e vou dizer que Deus apareceu a mim. Quando ele falou, o que eu vou falar? Quem é? Eu estou indo em nome de quem? E aí Deus se revela para ele como o Deus, você vai dizer para Faraó que eu sou, te enviou. A palavra no original desse eu sou é na verdade dizer para você o seguinte, que Deus é tudo que você precisa. Pensa para você ver, pensa de maneira natural. O que Moisés precisaria para libertar o povo de Israel? Talvez você vai falar assim, o Egito daquela época talvez fosse como os Estados Unidos de hoje, a China, a Coreia do Norte, né? Essas potências nucleares. Para você entrar em guerra com essas pessoas, você vai pensar assim, eu preciso de um exército. E como que Deus se apresenta em muitos momentos? Eu sou o Senhor dos exércitos. Deus, ele não é um exército, ele é o Senhor dos exércitos. E a gente percebe ao longo da história ali do Êxodo, a manifestação desse Senhor arrasando com o Egito. Moisés precisava de um exército, mas o que Deus apresentou para ele, falou assim, não, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou mais do que isso. Ele precisava de estratégias, de livramentos, toda provisão que Moisés precisou para tirar o povo de Israel e levar o povo a Canaã, Deus proveu. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, a nossa vida, ela pode ser identificada por esse caminho. Ou seja, antes você era escravo do pecado. Você vivia tipicamente no Egito. Moisés é um tipo de Cristo, enviado por Deus para libertar o seu povo, para libertar você. Quando você entende a vontade de Deus, você decide seguir esse libertador. E o povo de Israel fez isso. Esse pessoal aceitou a liderança de Moisés, se submeteu a ele e começou a andar com ele. E aí, ou seja, a travessia do Mar Vermelho é o batismo, que possivelmente você também tomou. O batismo, ele tem um simbolismo muito forte, porque na verdade o que Deus disse para o povo de Israel, ali atravessando o Mar Vermelho, é que os inimigos que hoje eles estavam vendo, eles nunca mais os veriam. O que isso significa para você? Aquela vida que você tinha no passado, Deus já liberou graça na sua vida, para aquilo nunca mais fazer parte da sua vida. Aquela escravidão, a vontade de Deus é que você vive em liberdade. E aqui está um ponto. Do batismo, do Mar Vermelho, até a terra prometida, que é o alvo de Deus, existe um caminho, um processo. E esse processo se chama deserto. O que acontece? Muitos crentes ainda não desfrutaram da Canaã de Deus, porque estão passando pelo processo do deserto. E o processo do deserto, na verdade, é um período de aprendizado. O que é? É para você amadurecer. O povo de Israel precisou de 40 anos para poder entrar na Canaã de Deus. Mas não precisa ser assim com você. O que você precisa?
Você precisa entender o direcionamento de Deus, ser direcionado por Ele e começar o quanto antes viver no Espírito e andar no Espírito. A vida cristã, na verdade, ela está relacionada com duas substituições que precisam ser muito claras na sua vida. A primeira delas é a cruz. O que aconteceu? Quem deveria ter morrido na cruz era eu e você. Aquela canção que eu mandei para vocês hoje, Barrabás sou eu que deveria ter ido naquela cruz. Mas Jesus se entregou no nosso lugar, morreu a nossa morte, amém? E no dia a dia deve acontecer a segunda substituição. E o que o apóstolo Paulo diz? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim a partir do quê? Do Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo vive dentro de você, no seu espírito. E a vontade de Deus é que a partir do seu espírito, a sua vida seja direcionada. Ou seja, o Espírito Santo vive no meu e no seu lugar, sendo a vida de Deus, sendo aquilo que nós precisamos. Então, ou seja, o que nós precisamos compreender nessa noite, nós precisamos fechar nossa aula compreendendo isso, ou seja, essas duas substituições. A morte que você deveria ter vivido, Jesus viveu no seu lugar. Agora, a vida que você vive hoje, você não deve viver ela na carne, mas viver ela no Espírito. Queridos, a vontade de Deus é que a gente possa compreender essa realidade e viver isso intensamente nas nossas vidas. Conseguiu pegar isso? Conseguiu entender isso? Vamos lá. Fala para mim aí, nos comentários aí, se você conseguiu entender isso. Está me ouvindo, né? Então vamos lá. Vamos terminar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. As perguntas que você tem dessa aula agora, por favor, vamos lá. Coloca aí para nós aí, faz a sua pergunta e eu vou tentar responder aqui. Sem dúvida, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Priscila. Eu acredito que eu devo ter respondido essa durante a aula, mas vamos lá. Como devemos manter o nosso corpo? Bom, a questão chave que a gente precisa entender sobre isso é que o nosso corpo ele foi totalmente deteriorado na queda. Na verdade, ele é irrecuperável. Irrecuperável é o nosso corpo. Agora, o que nós podemos fazer isso? O corpo, ele é subjugado pelo espírito e pela alma. Basta você perceber o seguinte, é a parte física que a gente se comunica, que a gente toca as pessoas, que a gente age no mundo físico. Agora, se você é dirigido pelo Espírito, o seu corpo ele vai ser subjugado ao Espírito, logo você vai fazer coisas boas com o seu corpo. Da mesma forma, proporcionalmente, você percebe o seguinte, todos os nossos pecados, eles começam no nosso corpo. Porque Deus age de dentro para fora, mas o inimigo ele age de fora para dentro. E uma pessoa que, por exemplo, ela não é dirigida pelo Espírito, ela é dirigida por ela mesma. Só que, na verdade, ela acaba sendo influenciada por este mundo, por aquilo que as pessoas vivem nesse mundo. Logo, a gente vai perceber que o corpo dela
ele vai fazer coisas negativas, ele vai agir mal. Então, ou seja, o que nós precisamos entender? Nosso corpo, ele precisa ser disciplinado. A disciplina, num primeiro momento, ela dói, mas o resultado é positivo. Amém? Vamos lá. Nós já vamos encerrar daqui a pouquinho. Aí ela respondeu aqui, eu entendi, deu o direito de viver sem eu merecer, aleluia. Sunamita está dizendo, estou aqui, fiz este curso, mas como que a palavra de Deus sempre se renova cada dia, muito boa a aula. Amém, pastor, glória a Deus, o Senhor é bom. Queridos, nós vamos encerrar essa aula de hoje. Nosso alvo é fazer 1 hora apenas. Hoje foi o nosso primeiro dia. Nós tivemos aí algumas dificuldades, mas nós vamos melhorar cada dia, né? Quem sabe Deus me abençoa com alguém para me ajudar aqui a operar som, vídeo e tudo. E aí a gente consegue focar mais na aula. Mas eu quero te agradecer por você estar aqui, você que nos acompanhou durante todo esse período. E eu quero pedir você para compartilhar aquilo que você sentiu nessa aula. Essa aula foi boa? Então o que acontece? É importante a gente divulgar aquilo que nos faz bem. Eu tenho falado sobre isso nos nossos cultos e tudo, e às vezes tem muitas pessoas que não entendem o seguinte, que as redes sociais, elas são uma ferramenta poderosa para a gente atrair as pessoas até Jesus. E eu quero contar com a sua ajuda para a gente poder fazer isso. Você foi abençoado nessa noite, imagina quantas outras pessoas da igreja poderiam também estar sendo abençoadas. Não é raro eu perceber em muitos aconselhamentos que às vezes as pessoas, se elas entendessem o que a palavra de Deus diz, elas não teriam os problemas que elas têm. Então, ou seja, eu louvo a Deus pela sua vida e eu quero desafiar você a ser um multiplicador dessa palavra. Provavelmente, a nossa live aqui do Maturidade, né? Maturidade no Espírito Live, deve acontecer na segunda ou terça. Nós vamos definir isso ainda. Por quê? Porque a gente quer gerar uma programação, ações que vão atender você na mesma medida que a igreja presencial. E aí, ou seja, você possa ser abençoado nesse tempo. Hoje é quarta-feira, hoje deveria ter célula. Algumas células estão conseguindo fazer pelo Zoom, outras não. Mas a gente vai entrar aqui através das redes sociais para a gente poder tocar mais pessoas. Amém? Então, ou seja, compartilha com as pessoas como que foi essa aula, convida as outras pessoas para ficar a tempo e participar da nossa próxima live Maturidade no Espírito. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, declarar sobre a sua vida o favor de Deus. Amém? Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, que tivemos aqui, ó Deus, durante essa mais de 1 hora, Pai. Nós queremos pedir, ó Deus, a Tua graça e o Teu poder sobre eles. Que haja entendimento, revelação da Tua palavra e que eles possam, ó Deus, compreender tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Fica atento aí nas redes sociais da igreja, fica atento naquilo que está por vir. Nós estaremos aí realizando novas ações e prestigie aquilo que a gente tem feito, né? O culto Kids no domingo às 10 horas e o culto online às 19. Deus te abençoe, é muito bom estar com você. Bom, fique em paz, em nome de Jesus.